Pronto, vamos embora. Acho que já tá tudo ok, né, Tê? Tá tudo ok. Bom dia a todos. Vamos dar início à reunião no 40 da Câmara reunião pública da Câmara de Julgamento da GR, sessão ordinária do ano 2022. Eu pergunto à secretária se temos quórum. Sim. Temos, então, a leitura do primeiro item da pauta. É o item 2, apresentação e discussão da ata da 40ª reunião pública da Câmara de Julgamento do dia 20/10/2022. A ata foi previamente distribuída. Eu pergunto aos senhores se podemos dispensar a sua leitura. Ok, por mim tudo bem, pode dispensar a leitura. Por mim também pode dispensar a leitura. Tranquilo. Vou dispensar a leitura. Idalino, podemos dispensar a leitura? No problema, falei, sem problema. Ok. Em votação? Aprovada. 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 Aprovado. Secretária, para consignar que a ata foi aprovada por unanimidade. Próximo item da pauta. Item 3, apresentação e discussão de processos a serem relatados pelo relator Giovano Espírito Santo Batista. Item 3.1, processo 2022, final 3229. Bom, a pauta é composta, eu tenho 5 processos para relatar, né? Da aviação araguarina, e todos são relativos ao inciso 38 do artigo 12 da Resolução 297, que é a emissão ou preenchimento de bilhete de passagem em desacordo com os padrões e valores estabelecidos. Os votos são iguais, são todos processos com vista. Processo número 2022, final 3229. Auto-infração 41.338. Autos com pedido de vista. Trata o processo do auto-infração número 41.338, lavrado em nome da empresa Aviação Araguarina Limitada, com base no inciso 38 do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG, por emissão ou preenchimento de bilhete de passagem em desacordo com os padrões e valores estabelecidos. A empresa foi autuada no dia 30/5/2022, às 10h11, por reajustar, sem autorização da GR, a tarifa da linha 11.158.00 Goiânia-Anápolis. Consta dos autos, cópia do aviso do reajuste, onde se vê que, a partir do dia 28/5/2022, a tarifa seria reajustada na seguinte forma: abre aspas, Anápolis, 13h21, 11h25, fecha aspas. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 523, IAE, recebido em 15/6/2022. Apresentou tempestivamente a sua defesa, antes mesmo de ser notificada, que passa a fazer parte integrante deste órgão. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 101/2022. Em síntese, é o relatório. Preliminarmente, entendo que a linha foi corretamente tipificada no auto-infração número 41.338, pois caracterizado pelo seu percurso, ou seja, origem Goiânia-Goiás, destino Anápolis-Goiás, nos termos do que dispõe o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 51 do decreto 8.444/2015. Superada esta fase, passo à análise do processo. Conheço da defesa porque apresente os requisitos para a sua admissibilidade e passo a analisá-la quanto ao mérito. Os argumentos e justificativos apresentados à defesa não dão sustentação legal para anular o auto-infração número 41.338, pois, primeiro, a empresa Aviação Araguarina Limitada reajustou a tarifa da linha número 11.158.00, Goiânia-Anápolis, sem a devida autorização da GR. 2. A mencionada linha foi outorgada à empresa Aviação Araguarina Limitada na forma estabelecida nos seguintes documentos. 1. Resolução normativa número 040, CR. 2.
Resolução normativa número 064/2016 CR 3, termo de autorização número 0158/2016 e 5, Lei 18.673/2014. 3. Nos atos normativos editados pela agência, Resolução normativa número 040/2015 CR e termo de autorização número 158, firmado pela empresa Aviação Araguaína Limitada, consta que o coeficiente tarifário seria definido pela GR. Existe, portanto, no termo de autorização celebrado com a GR, a previsão expressa de que as tarifas seriam reguladas com reajustes anuais na data base de cada ano. 4. Não se aplica, ao meu ver, no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, o que dispõe o artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei 18.673/2014, mencionado da defesa, e que trata da liberdade de preços e tarifas a ser exercido em ambiente de livre e aberta competição, pois as autorizações foram concedidas em regime de exclusividade e, desta forma, inexiste o ambiente de livre e aberta competição. Desta forma, ao meu ver, inexistindo o ambiente de livre e aberta competição, nos termos que dispõe o inciso 7º do artigo 30 da Lei 18.673/2014, é lícito ao ente regulador reajustar as tarifas e proceder à sua revisão. 5. Instada a se manifestar, a Procuradoria Setorial o fez nos termos do parecer número 47/2022, que passa a fazer parte integrante deste ato e que apresenta a seguinte conclusão em seu item 4. 4.1. Ante o exposto, sob o ponto de vista jurídico, a par da premente necessidade de remediar-se à situação na origem e na forma macro, através da efetiva adequação das delegações do Serviço de Transporte Intermunicipal ao preconizado pela CF, que é a Constituição Federal, no que se refere à conjuntura atual, notadamente casuística vertida na presente consulta, conclui-se pela validade do controle tarifário pelo ente regulador. Conclui-se pela validade do controle tarifário pelo ente regulador e, consequentemente, pela viabilidade jurídica de penalização da autorizatária e pela viabilidade jurídica da penalização da autorizatária ante a infração a que ocorreu. 4.2. No que concerne à manutenção ou não do auto de infração, invoca-se a competência exclusiva da Câmara de Julgamento para análise e conclusão a respeito, nos termos do artigo 19A da Lei 13.569 de 1999 e artigo 33 do Decreto 9.533/2019, abstendo-se essa Procuradoria Setorial a manifestar-se quanto ao particular. 4.3. Encaminhe-se os autos à Procuradoria-Geral do Estado para conhecimento e apreciação superior via assessoria de gabinete, consoante o disposto no artigo 3 da LC número 58, que é a lei complementar, e em virtude do artigo 2º da portaria número 170 da Procuradoria-Geral do Estado, principalmente considerando tratar-se de questão de ampla repercussão nos contratos com as demais empresas autorizatárias e o encaminhamento de diversas consultas de idêntico a este órgão consulente, com vistas à necessária uniformização dos possíveis desfechos do caso. Fecha aspas, sim. A Procuradoria-Geral do Estado, instada a se manifestar a pedido da Procuradoria Setorial, o fez nos termos do despacho 1667/2022, que passa a fazer parte integrante deste ato e que apresenta em seu item 7 a seguinte conclusão. 7. Abre aspas. Desta forma, reafirma o teor do despacho número 1651/2021 GAB, com os seus fundamentos
para acolher o parecer AGR Proc 7, número 47, de sorte a orientar pela validade do controle tarifário pelo ente regulador, relativamente ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, no âmbito do Estado de Goiás, ainda que no regime de autorização, uma vez que ausente o ambiente de livre e aberta competição, a prestação dos serviços não devendo ser assegurada aos delegatários a liberdade de preços. Consequentemente, oriento pela viabilidade jurídica da penalização da autorizatária que procedeu ao reajuste tarifário unilateral ante a infração a quem incorreu. Só um minutinho. Concluindo, item 7, concluindo, entendo que inexistindo um ambiente livre e aberto à competição na prestação do serviço, como no caso em exame, consequentemente, não deve ser assegurado aos delegatários a liberdade de preços, mas sim o controle do ente regulador para reajustar as tarifas e proceder à revisão. Quanto à outra infração, número 41338, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Finalizando, é importante consignar que, no meu entendimento, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, em face da gravidade da situação imposta pela pandemia a todos os setores, e no caso específico do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, não cumpriu a sua finalidade, que é de regular, controlar e fiscalizar, nos termos que dispõe o inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 3.569, de 1999, do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9.533, de 9 de outubro de 2029, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. Mas tal fato não justifica o ato unilateral praticado pela empresa, que poderia buscar uma outra alternativa legal, inclusive a judicial. Voto. Possuído considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41338, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para teste concluído, voto pela sua manutenção. Aqui é importante frisar que o relator do processo foi o Idalino e ele votou pela anulação do auto de infração. O processo está aberto para manifestação dos demais membros da Câmara. Eu só gostaria de salientar que, de fazer observação de que o voto do Gilvan vai de encontro ao que eu tinha feito em outro voto, né? Que é a preocupação de se dar, de criar uma jurisprudência e permitindo as autorizatárias de fazerem reajuste, sendo que não há, como o próprio Gilvan já no seu voto, no seu brilhante voto aí, muito bem estruturado, já afirmou que não há a livre concorrência, como manda a doutrina nos casos em que se possa fazer reajuste tarifário, que a própria empresa possa controlar a tarifa, sua própria tarifa. Então, eu acho que seria um precedente muito perigoso e eu acho que criaria um ambiente ruim, principalmente para o usuário do transporte. Eu acho que o usuário do transporte seria o mais prejudicado numa situação dessa, né? Sem concorrência, e a empresa aplica a sua própria tarifa. Só essa Porque, na realidade, ainda existe o ambiente livre e aberto à competição, né? Exatamente. Obrigado. Eu só gostaria de pontuar, o Ricardo tem razão, não tem livre concorrência.
Então, a jurisprudência já está arrebentada com o instituto que foi utilizado em 2016, ter utilizado a autorização. Então, a bagunça já está feita. Agora, se a gente manter a situação, nós estamos justificando o erro que já está injustificado. Eu acho que é uma forma de tentar quebrar esse paradigma errado é combatê-lo, fazendo com que voltamos ou se abra para livre concorrência ou se faça concessão. Não podemos ficar do jeito que está. Então, eu vejo que a única forma que nós temos de combater, neste momento, o erro que foi feito lá atrás, e não, se a gente falar que está certo, nós estamos contra a doutrina também. Porque a autorização só poderia ter usado para livre concorrência. Não tem livre concorrência, é monopólio. Monopólio é concessão. Então, por que eu dou autorização? Nós temos também esse dilema para resolver. E eu concordo com você, Dalino. Eu só acho que talvez a ferramenta é que poderia criar uma jurisprudência perigosa para o futuro, né? Mas concordo plenamente. Tá, tem muita coisa errada para trás e os pareceres da Procuradoria Setorial e da Procuradoria Geral, o voto do Gilvan, inclusive alertam sobre esse problema, né? A GR não cuidou do equilíbrio econômico-financeiro das empresas, né? Toda uma negociação por trás disso, diante da pandemia e tudo mais. Só que tentar corrigir esse problema, anulando o auto-infração, eu acho que na verdade, não vai corrigir, né? Porque ele não vai ter essa força. Pode falar. Alguém mais quer se manifestar? Eu gostaria de manifestar, tendo em vista que eu votei pela anulação do auto e caso semelhante em vários outros processos. Vocês não fizeram referência, que eu acho que o Gilvan fez referência aqui no voto do pedido de vista, que é o mais importante nessa questão aí para anular ou manter, né? É em relação à pandemia, gente. O período de pandemia. Tá aqui, vou até ler aqui, ó, no voto aqui do Gilvan. Reafirmo. Peraí, caminha a Procuradoria. Lá no fim, Paulo. Final. Obrigado. Concluo lá no final. Finalizando, quanto ao auto, concluí tendo a licença de abertura no final. Peraí. Finalizando, é importante consignar que, no meu entendimento, a AGR, em face à gravidade da situação imposta pela pandemia, e aí acrescento, a alta do preço do diesel, do problema da guerra lá na Ucrânia, a nível mundial, que houve um aumento substancial do preço dos insumos, não só do diesel, como do pneu, da manutenção, e por aí vai. E aqui, quando ele fala que o mais grave é a AGR, eles apresentaram a planilha de custo, o cálculo tarifário, e a AGR simplesmente permaneceu inerte, não fez nada, ficou silenciou totalmente. Peraí, e isso no direito civil é previsível, né? Tem uma cláusula de romper o contrato, mas peraí. Exatamente, aí ele teria que tomar as medidas legais para se fazer isso. Se você dá um precedente administrativo, via administrativa é feita a solicitação. Judicialmente, ela podia ter questionado. Isso aí eu não Isso aí tenta uma medida liminar. Talvez pela gravidade, né, pelo lapso temporal lá, o judiciário geralmente tem uma tendência a ser um pouco moroso, não sei que instrumento ele ia utilizar. Eu acho que todos nós concordamos. A AGR não poderia ter permanecido inerte, né? Ela foi omissa, né? Sinto muito. Eu acho que nisso aí a gente tem opinião idêntica, né? Todo mundo concorda com esse fato aí que a GR deveria ter agido e tudo mais. Eu só acho que a ferramenta que se pretende usar para fazer essa correção que não é apropriada. E eu acho que eu também estaria penalizando a empresa. A empresa já estava numa situação complicada econômica, teve que ter o contrato, o equilíbrio econômico-financeiro, estava com problema. Paulo, ela tinha que dar continuidade ao serviço. Coisa, né? Que eu acho que é muito importante salientar é o seguinte, a gente entender, porque eu conversei com o Marcelo, que era o presidente na época, para entender o que aconteceu na situação. Houve toda uma movimentação política em torno disso aí, não foi só o que está nos papéis, não, né? Os empresários foram junto com o Marcelo, juntamente ao governador, e lá
chegaram a uma conclusão que não deveria haver aumento diante da pandemia e tudo mais. E aí eles concordaram com isso, depois voltaram e foram fazer o aumento. Então não foi somente sem conversa nenhuma, foram lá pela sua própria vontade fizeram a correção tarifária. Então teve toda uma negociação política em torno disso. Você vai para o governador estava por trás disso aí. É importante, você está noticiando aí, só que o mundo, para mim, jurídico, administrativo, está nos autos, né? Assim, não sei o que está. É muito bacana o que você falou, trazer esse tipo de informação. Mas, entretanto, quando eu pego um processo, eu só vejo ali o que está ali nos autos, né? Esse tipo de informação, em tese, para mim, que em tese, na hora de julgar, que é irrelevante. E o problema, na verdade, é a jurisprudência que se cria, Paulo. Se permite... Por que está se dando aqui? Está se dando a autorização para a empresa fazer reajuste. A gente estaria dizendo que elas podem fazer o reajuste. Devido a uma excepcionalidade agora você pega uma situação agora que talvez está ruim para a empresa, mas da agora para frente, toda vez que ela vai poder fazer, toda vez? Não, mas o problema da pandemia foi a primeira vez que teve essa coisa da pandemia, essa guerra, quase que houve um caso excepcional, como é que fala lá, caso de força maior, que era imprevisível a guerra, a pandemia era imprevisível. Acho que não tem esse problema aí de futuro aí, não sei. Paulo, se me permite aqui, eu acho que tão importante quanto essa questão da pandemia, eu acho que a manutenção do auto, na minha opinião, tem que prevalecer, tanto pela questão de que as empresas elas não podem deliberadamente praticar esse aumento, e muito em função do foco no cidadão, né? Porque a agência também tem aliás, é o nosso viés principal, que é estabelecer esse tripé entre o poder concedente, o concedido e o usuário. Então, assim, a gente estaria flagelando ainda mais o cidadão, que já está penalizado com a situação da pandemia, e eu concordo com você, mas não é só o empresário que está fragilizado com a questão da guerra, da pandemia, o usuário mais ainda. Então, na minha opinião aqui, eu concordo muito com o relator que a gente não pode deixar isso se estabelecer e acabar virando, como o Ricardo falou, acabar virando uma constante. Agora qualquer questão, vou aumentar o valor da tarifa. Não, mas eu acho que não. Pela continuidade do serviço público, é uma imposição constitucional que tem que dar continuidade ao serviço público, ele precisa ser remunerado. Ele não tem como, e como a alta substancial que teve no preço do diesel, por conta da pandemia, que diminuiu o número de passageiros, era muito viável. O problema é que a agência ela não se manifestou. Quando eles apresentaram a planilha, poderia ser mais, menos, mas ela tinha que se pronunciar. Certo? Só uma palavrinha só. No que a Andrea falou, eu discordo plenamente. A GR não está aqui para defender consumidor, não. Nem a população. A agência reguladora é um ente mediador em três estágios. Entre o Estado, entre o operador e o concessionário. Nós não somos balcão de reclamação, não. Isso é PROCON, é outro. Nós estamos aqui para fazer a modicidade do serviço, atender as necessidades do operador. Equilíbrio econômico financeiro, garantir o equilíbrio econômico financeiro. Nós somos intermediários. Nós não somos defensor de consumidor, não. Mas na verdade, Idali, não é questão nem de defender o consumidor, porque quem ficou desamparado nessa questão toda aí foi o consumidor, né? A empresa foi lá e fez seu reajuste. Ricardo, me permite, mas o empresário foi o que mais foi prejudicado. Ela fez dentro da lei. Na minha esse reajuste. Não, mas como é que foi esse cálculo? Quanto foi de reajuste? Está justo? A gente nem sabe. Por que a GE não se provocou? Falou, não. Pois é, mas aí eu acho que está querendo corrigir um problema. Eu acho que está querendo corrigir o problema criando outro, e não solucionando o problema. O problema não fica solucionado. Porque assim, dá-se. Eu já votei preliminar, então. A gente sabe que a GE tem que. Preliminar, vai mudá-la. Após a manifestação
a manifestação de todas, eu pergunto aos senhores se podemos passar para a votação. Por mim, pode. Perfeito. Andréia, Perfeito. A votação. Idalino, Pode passar, tranquilamente. Inclusive, meu voto já está dado. o relator do processo votou pela anulação do auto de infração. Eu votei pela manutenção do auto, com base no voto número 90. Então, tem um voto pela anulação e um voto divergente pela manutenção do auto. Em votação... Andréia, pela manutenção do auto. Eu acompanho o voto do relator, membro Idalino Hortêncio, pelas razões que eu expus há pouco, né, na discussão. Pela manutenção. Pela anulação do auto com o Idalino. Eu voto pela manutenção do auto, juntamente com o relator Gilvan. Secretário, para consignar que o auto foi mantido por maioria de votos, com os membros Ricardo e André acompanhando o voto divergente número 90. A secretária para consignar que o auto foi mantido por maioria de votos, com os membros Ricardo e André acompanhando o voto divergente número 90. O membro Paulo votou com o relator pela anulação do auto de infração. Próximo item da pauta. 3.2. Processo 2022-3886. Ser relatado pelo relator, pelo membro Gilvan Espírito Santo Batista. O processo é do mesmo teor. É o processo número 2022, final 3886, auto de infração 41.339. Eu pergunto aos senhores se é preciso repetir todo o voto ou se podemos destacar o auto, percurso e passar a análise. Totalmente desnecessário repetir todo o seu voto. Eu acho desnecessário. Pode passar. São idênticos, né? Desnecessários. São idênticos. Ok? Então, nós estamos relatando agora o processo número 2022, 3886, Viação Araguarina Limitada, número do auto infração 41.439, 439. O processo foi relatado pelo Idalino. A defesa é conhecida. Os argumentos da defesa também estão caracterizados no relatório número 132. E o meu voto também foi pela manutenção do auto de infração, pelas razões que eu expus no voto número 95, que está consignado nos autos. Alguém quer se manifestar ou podemos passar à votação? Pela votação. Em votação. Podemos votar. É o processo número 2022, final 3886, auto de infração 41.439. O relator votou pela anulação do auto de infração e um voto divergente, número 95, pela manutenção do auto de infração. Em votação. Eu acompanho o relator Idalino Hortêncio pelas razões que eu expus no voto anterior, pela anulação do auto. Andréia? Na minha opinião, o auto de infração 41.439 também tem que ser mantido, pela manutenção. Secretária para consignar. O Ricardo. O Ricardo. Falta o Ricardo. Pela manutenção do auto. Desculpa, Ricardo. Então, tudo bem. A secretária para consignar que o auto de infração número 41.439 foi mantido por maioria de votos, com os membros Ricardo e André acompanhando o voto divergente número 95,
E o membro Paulo acompanhou o voto do relator pela anulação do auto de infração. Próximo item da pauta. Item 3.3. Processo 2022-3284. Você não faz esse processo tudo em volta, tudo igual. Não, vamos falar, a gente fala só o auto de infração, então, e o número do processo, perfeito? Tudo igual. Tudo bem. Nós vamos voltar agora ao processo 2022, final 3284, auto de infração 41.330. O relator foi o Paulo Henrique de Oliveira Marques e ele votou pela anulação do auto de infração. Em votação, o voto divergente é o número 92/2022 pela manutenção do auto de infração 41.330. Em votação. E dali, para manter a minha coerência, eu voto pela anulação do auto, por impriminar, porque ele está eivado de vício pela falta de identificação da linha. E pelos fundamentos também do relator ou não? Ele acompanha o voto do relator, né? Acompanha o relator. Eu voto pela anulação, em preliminar, manter a minha coerência, o auto está eivado de vício por falta de identificação do código da linha. Perfeito. Então, nós temos dois votos. O relator pela anulação, o Idalino também pela anulação, por entender que a linha não está corretamente tipificada. E o voto divergente, número 92. Membro Ricardo, voto juntamente com o membro Gilvan pela manutenção do auto de infração. Andréia, pela manutenção do auto 41.330. A secretária para consignar que o auto número 41.330, processo 2022-3284, foi mantido por maioria de votos, com os membros Andréia e Ricardo acompanhando o voto divergente número 92. O membro Idalino pela anulação do voto, por entender que a linha não está corretamente tipificada. E o Paulo também votou pela anulação do auto de infração. Próximo item da pauta. Tem 3.5. Processo 2022-3334. Processo número 2022-3471. Não, é o 33. Pulou o processo? 33. 3471. É 3.4. Processo 2022, número 3471, auto de infração 41.330, a empresa Aviação Araguarina Limitada. Isso mesmo. O relator do processo também foi o Paulo e ele votou pela anulação do auto de infração. O voto divergente pela manutenção do auto de infração é o número 94. Pelas razões já expostas, eu votei pela manutenção do auto de infração 41.330. Em votação. Pela mesma forma, não, esse é o 41. Do auto de infração, tendo em vista que ele entende que o auto de infração está eivado de vício pela falta de identificação do código da linha. Desculpa, mas esse é o 41.370, né, Gilvan? 41.370, auto de infração. T471. Andréia pela... 3471. Andréia e Ricardo. Pela manutenção do auto de infração 41.370. Membro Ricardo, voto pela manutenção do auto de infração. Secretária para consignar que os membros Ricardo e Andréia acompanharam o voto divergente número 94 e votaram pela manutenção do auto de infração número 41.370. O relator do processo votou pela anulação e o membro Idalino votou também pela anulação por entender que a linha não foi corretamente tipificada. Próximo item da pauta. Tem 4. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator André Bonanato Estrela. É o processo 2022, final 4797. 34, Terezinha. Ah, é mesmo. Eu estou pulando um aqui mesmo. É o 3.5, 2022, 33, 34. Fez uma sequência processo aqui. Número 2022, final 33, 34, auto de infração 41.339. O voto do relator foi pela anulação do auto de infração.
O voto divergente número 91, pelas razões já expostas, foi pela manutenção do auto de infração. Em votação, auto de infração 41.339, processo 2022-334, Empresa Viação Araguaína Limitada. Andréia, voto pela manutenção do auto 41.339. Membro Ricardo, voto pela manutenção do auto de infração. Membro Midalino, voto pela anulação da auto-infração, tendo em vista que ele entende que o auto está invadido de risco pela falta de identificação do Código da linha. Secretária, para consignar que o processo número 2022-3334, auto-infração 41.309, foi mantido por maioria de votos, com os membros Ricardo e André acompanhando o voto divergente número 91. O relator do processo votou pela anulação. O membro Idalino votou pela anulação do processo por entender que a linha não está corretamente tipificada. Próximo item da pauta. Agora o item 4. Apresentação e discussão de processo ser relatado pelo relator André Bonanato Estrela. É o processo 2022. Processo 2022, final 4797. Pessoal, para esclarecer aqui para vocês, na reunião passada eu tinha pedido para retirar de pauta, porque eu tinha entendido que o auto de infração não tinha, depois da leitura, eu tinha visto que eles não tinham identificado o local da infração. E eu cheguei a citar isso no relatório, mas é porque, geralmente, além do auto de infração, no relatório de fiscalização, o fiscal costuma relatar o local da abordagem, e isso não tinha. Mas agora ficou para mim muito claro no reexame aqui da peça, logo no começo do auto de infração, a localização é Goiânia. Então, eu tirei essa dúvida e vou relatar para vocês aqui o relatório como eu escrevi na reunião anterior. Interessado, Viação Araguarina, processo número 2022, final 4797, auto de infração 41.503. Foi lavrado no dia 4 de agosto de 2022, com base no artigo 12, inciso 14 da Resolução 297/2007 CG, que é empreender viagem com veículo em condições inadequadas de funcionamento, conservação ou higiene, ou deixar de higienizar as instalações sanitárias quando no início da viagem e nas saídas dos pontos de parada ou de apoio. A defesa foi tempestiva e, pela data que está grafada eletronicamente na peça de defesa, consta, se não me engano, eu aumentei aqui o zoom aqui da tela, e está como sendo do dia 16/8/2022. Relatório. Cuidam os presentes do auto de infração 41.503, lavado eletronicamente, em 4 de agosto de 2022, pelo assistente de fiscalização Paulo César Ferreira, CPF tal, aqui grafado, em função de, conforme consta do relatório de fiscalização, abre aspas, a empresa Viação Araguarina ter colocado em serviço o carro de placa MBQ 9253 em condições inadequadas de conservação e limpeza, fecha aspas. Prossegue registrando que, abre aspas, o veículo apresenta restos de alimento e embalagens no piso e poltronas rasgadas, fecha aspas, motivo pelo que a empresa foi abordada em Goiânia e autuada com base no inciso 14 do artigo 12 da Resolução 297 de 2007, como vai acima descrito. A partir do auto foi expedida a notificação 838 de 2022, enviada através do AR que consta nos autos, recebida pela empresa em 30 de agosto de 2022. Juntado aos autos o despacho número 712, com fim de sanear a autuação para esclarecer que, onde se lê número da licença /linha em branco, leia-se número da licença /linha 11.158-01, fecha aspas. A defesa foi protocolada nesta agência em 23 de agosto, portanto, 16 de agosto, vou fazer essa correção. Portanto, dentro do prazo regulamentar de 10 dias úteis, previsto no artigo 51 do Decreto 8.444, motivo pelo que tempestiva, apta a ser recebida, tendo em vista o atendimento dos requisitos legais de admissibilidade. Aponta a defesa que a autuada, há muitos anos, no ramo do serviço de transporte, prezou sempre por ser zelosa e proba no trato de suas relações jurídicas.
contando com ampla aceitação e aprovação de seus usuários, que sempre preza pela fiel observância das normativas legais inerentes à sua prestação de serviço e que não foi juntado pelo agente de fiscalização qualquer prova de que o veículo se encontrava em situação inadequada para a operação da linha, alegando ofensa ao princípio da ampla defesa. Argui, para tanto, nulidade do auto por entender afastada a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Alega ainda que o relato de que o veículo saiu da garagem em condições inadequadas em relação à conservação e limpeza não procede, vez que a abordagem se deu no terminal rodoviário de Goiânia logo após a primeira viagem, partindo de Inhumas às 5h30 da manhã. Refuta o auto, afirmando que a abordagem foi às 10h10 da manhã, horário em que o veículo já estava em viagem para Anápolis, já que a partida do TRT de Goiânia se deu às 9h30. Ao final, a autuada afirma que se trata de imputação destituída de evidências, que contém divergências em relação aos verdadeiros fatos, com ofensa à segurança jurídica e o devido processo legal. Também afirma que não praticou qualquer irregularidade e que vem buscando todas as formas de prestar um serviço de qualidade aos passageiros, e requer, por fim, a anulação imediata do auto. Este é o relatório. Da fundamentação. A par dos argumentos trazidos pela empresa, verifica-se que os mesmos não guardam relação com a realidade dos fatos identificados pelo fiscal. Isto porque as alegações restringem-se a negar aquilo que está comprovado pelas fotos integrantes do relatório, inclusive a indicação de documentação probatória pela recorrente, não corrobora com o alegado, posto tratar-se de uma cópia de difícil leitura, que ele juntou uma cópia do itinerário, mas está, eu não sei se vocês olharam aqui na defesa, está todo borrado e preto, escuro. Juntou uma cópia de difícil leitura, tornando-se um documento inservível a rebater a imputação aplicada. Ademais, alega que o agente fiscal não juntou qualquer prova de que o veículo se encontrava em condições inadequadas de higiene e conservação, o que não procede, haja vista que as fotos juntadas ao relatório, com o registro da situação relacionada à imputação do inciso 14 do artigo 12 da Resolução 297, elide com a arguição de nulidade com base na ausência de legitimidade e veracidade do auto administrativo. Portanto, entendo tratar-se de defesa infundada, que carece de argumentos aptos a desqualificar o auto lavrado. O meu voto, item 6, voto, isto posto e considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto 41.503, vez que ao ser lavrado atendeu às formalidades legais, o meu voto, na minha opinião, é pela manutenção. O processo está aberto para manifestação dos demais membros da Câmara. Eu vou proferir o meu voto. Beleza. Interessado, Viação Araguaína Limitada, processo 2022, final 4797. Trata o processo do auto-infração número 41.503, lavrado em nome da empresa Viação Araguaína Limitada, com base no inciso 14 do artigo 12 da Resolução 297/2007-CG, por empreender viagem com veículo em condições inadequadas de funcionamento, conservação e higiene, e ou deixar de higienizar as instalações sanitárias quando do início da viagem, nas saídas de pontos de parada ou de apoio. A empresa foi autuada em Anápolis, dia 4/8/2022, às 9h41 por colocar em operação na linha Goiânia-Anápolis o veículo de placa NVQ 9253 em condições inadequadas de conservação e limpeza. O veículo apresenta poltronas com assento e encostos rasgados e as condições de higiene em seu interior inadequadas, com restos de alimentos e embalagens no piso do carro. O agente fiscal fez constar em seu relatório circunstanciado que era a primeira viagem do veículo logo após a saída da garagem da empresa. O veículo de placa NVQ 9253 está corretamente identificado no auto de infração, inclusive com a sua foto. Consta dos autos o despacho 712/2007-T, para sanear o processo da seguinte forma, onde se lê número da licença, linha em branco, leia-se número da licença, linha 11.158.01. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 838/2022, e a R, recebida em 30 de 8/2022. Apresentou tempestivamente a sua defesa, antes mesmo de ser notificada, cujo documento passa a fazer parte integrante deste ato.
As razões da defesa também são caracterizadas no relatório número 156/2022. Em síntese, é o relatório. Preliminarmente, entendo que a linha foi corretamente tipificada no auto de infração número 41.503, pois está caracterizada pelo seu percurso, ou seja, origem Goiânia-Goiás, destino Anápolis, Goiás, no termo que dispõe o inciso 2, parágrafo 1º do artigo 51 do decreto número 8.444/2020. Acrescente-se a isso que também está identificada pelo seu número, conforme se vê no despacho número 712, CFT. Superada essa fase, passo à análise do processo. Conheço da defesa porque apresenta os requisitos para a sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Inicialmente, é importante destacar que todo procedimento inerente à aplicação de qualquer penalidade é público e pode ser consultado previamente pelas partes interessadas e principalmente pela parte autuada para embasar a sua defesa. No caso em exame, ao que parece, a empresa autuada, ao fundamentar e apresentar a sua defesa, não exerceu esse direito. O ato infracional está efetivamente caracterizado e comprovado nos autos, consoante se vê nas fotos anexas ao auto de infração número 41.503, ou seja, o veículo de placa NVQ 9253 apresenta condições inadequadas de conservação e limpeza, com poltronas com assento e encostos rasgados e as condições de higiene em seu interior inadequadas, com restos de alimentos e embalagens no piso do carro. Quanto ao auto de infração número 41.503, foi lavrada conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.503, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para até se constituí-lo, voto pela sua manutenção. O processo continua aberto para manifestação dos demais membros da Câmara. Andréia, antecipando, peço desculpas, porque quando você estava lendo aí o teu voto, eu dei atenção aqui para o auto de infração. Aonde que está mesmo que a viagem se iniciou em Goiânia, no TRP de Goiânia? Está no relatório aqui de fiscalização? Da onde que você tirou essa informação mesmo? Que foi que me colocou a dúvida e por isso eu pedi aquele dia para retirar de pauta. Eu busquei no auto de infração, o primeiro campo, ele fala hora da abordagem, localização Goiânia. Ah, localização Goiânia. Que foi que me deu dúvida, porque naquele dia, quando você estava relatando o seu processo, que inclusive era idêntico, assim, né, mesma infração, eu vi que tinha sido Anápolis. E aí como eu fiquei em dúvida, sem a localização, eu até mudaria meu voto e eu até iria para anulação do auto. Excelente. Mas eu dei uma revisada e aí vi que tinha essa definição. E na defesa, ela fala sobre estar saindo do TRP de Goiânia. Aí, para mim, ficou mais claro, eu fiquei mais segura. Tá. E na foto aqui também, Goiânia, Anápolis, a linha lá no luminoso aqui do ônibus aqui, realmente aqui foto, é Goiânia, né? Dá para identificar que é o TRP de Goiânia. Ok. Certo. E, na minha opinião, o mais triste aqui, até que nem, é porque o dispositivo ele é amplo, né? Ele fala higiene, funcionamento, conservação. Na minha opinião, o mais aviltante aqui é essas poltronas com a ferragem exposta, não sei. Eu acho que nenhum de nós aqui pagaria por uma viagem e acharia normal essa condição aqui de funcionamento, né? E uma linha, né, tese muito boa, Goiânia e Anápolis, creio que deve ter uma demanda bastante concorrida, substancial aí, então deve ter lucro, suponho, né, imagino, não sei. Tá certo. Quem mais quer se manifestar? Em votação. Existe. Pode falar. O voto do relator é pela manutenção, meu voto também é pela manutenção. Eu acompanho a relatora Andréia pela manutenção do auto. Membro Ricardo, voto pela manutenção, acompanhando a relatora Andréia. Membro Idalino. Eu acho que o ato, o ordenamento, ele é muito radical. Inclusive, ele traz inúmeras
gravantes no mesmo inciso. Eu acho que isso deveria ser modificado. Em função disso, a dosimetria ela fica muito desproporcional. Eu entendo que tem falhas, mas a forma é 0 ou 100. Não deveria ser assim, deveria ter uma proporcionalidade nessa dosimetria. Porque um simples rasgado na poltrona, ele é taxado se não tiver a poltrona, é a mesma coisa. Então, nós teríamos que modificar esse ordenamento para ser mais justo. Porque a minha situação é o seguinte, ou eu vou a favor ou eu vou contra. Eu acho que tem erros, tem. Mas não são tão aviltantes. Eu acho que um ônibus que andar sem a poltrona, ele vai ser penalizado igual um que tiver só um pequeno corte na poltrona. Então, nós deveríamos pensar um pouco em função de rever esse ordenamento para que a gente tenha uma dosimetria mais correta e mais justa. Em função que eu não tenho esse poder neste momento de fazer a dosimetria, eu acompanho a relatoria. A secretária para considerar que o auto foi mantido por unanimidade de votos. Próximo item da pauta. Item 5, encerramento. Alguém quer se manifestar? Só agradecer pela presença e ter um bom final de semana. E que, na hora de assim votar, seja, com muita saúde, com muita paz. Vamos assinar a ata e a lista de presença. Muito obrigado a todos e até a próxima. Ricardo, assina a outra também, da 40.